O apóstolo Paulo certa vez disse que ele não deixou de pregar coisa alguma proveitosa para o bem daquele povo. Eu procuro ir pela Bíblia, claro, conforme Deus vai guiando, e pregar tudo aquilo que é proveitoso para a vida de vocês. Então, às vezes, a pregação do dia não é aquela que você queria ouvir, gostaria de ouvir, mas é aquela que você estava precisando. Se o Espírito Santo mandou essa pregação, é porque vocês estavam precisando dela. Vocês estão precisando. Pastor, mas eu vim aqui só visitando hoje, né, tal. Não cai uma folha sobre a terra, um pássaro sobre a terra sem a permissão de Deus. Amém, pessoal? Então o título da mensagem hoje é, deixa eu entrar ali o outro pedaço, um verdadeiro encontro com Deus. Você já teve um verdadeiro encontro com Deus? Já, pastor, eu sou crente. Isso não quer dizer nada. A Bíblia diz, muitos são chamados, poucos, diga comigo, poucos serão escolhidos. Posso falar do fundo do meu coração? Vai ficar muita gente de fora do céu. A Bíblia diz que Jesus vai falar naquele dia assim, ó, muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu operei maravilhas. Ele vai dizer, aparta-te de mim, eu nunca te conheci. Por quê? Porque era um religioso que falava em nome de Deus, mas que não tinha comunhão com Deus. Está cheio de gente nas igrejas que são só religiosos, dão glória a Deus, carrega a Bíblia, mas será que já teve um encontro com Deus? A árvore é conhecida pelos frutos, é fácil conhecer. É de Deus, compra e não paga. É de Deus, mas mente. É de Deus, mas vive desejando vingança, tem ódio pelo outro. Está salvo? Não. Eu acho que não. Posso estar enganado. Quem está entendendo? Então o título da nossa mensagem é um verdadeiro encontro com Deus. Eu queria que você não conversasse com ninguém, amém? E prestasse atenção no que Deus vai falar com você. Então Isaías capítulo 6, versículo de número 1, está escrito assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, a sua glória, enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. 3. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Coloca a mão no coração e vamos orar. Querido Pai, eu quero te louvar pelo privilégio de estar na tua casa em mais um culto, em mais um domingo. Vem falar conosco, Pai. Vem abrir o nosso entendimento. Vem operar maravilhas em nosso meio. Que essa palavra nos leve a ter um verdadeiro encontro com o Senhor, como foi na vida de Isaías. Fala conosco, meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Diga graças a Deus. No capítulo 6, no versículo 1, presta atenção aqui agora, ó. No ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor.
A primeira vez que ele viu a Deus foi depois que o rei morreu. Tudo na Bíblia é friamente calculado, não tem nenhuma palavra aí por acaso. Ele viu a Deus a primeira vez depois que o rei morreu. O que eu aprendo aqui, meus irmãos? O profeta Isaías foi um dos mais destacados homens de Deus do Antigo Testamento. Ele é conhecido como profeta messiânico, por ter sido aquele que mais profetizou acerca da vida do Senhor Jesus. Detalhe, ele viveu 700 anos antes do nascimento de Cristo. O profeta Isaías foi um dos maiores que existiu, se não o maior ali, né? No sentido da vida de Jesus, ele foi quem mais profetizou. Detalhe, viveu 700 anos antes e falou sobre a crucificação, falou sobre tudo, está tudo ali escrito no livro dele, né? Então ele foi um grande profeta. No capítulo 1 do seu livro, a Bíblia diz que ele profetizou durante os reinados de 4 reis, o rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acás e o rei Ezequias. Então, ele estava por cima e ele profetizou durante o reinado desses 4 homens, o rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acás e o rei Ezequias. Pelo que podemos ver no capítulo 6, só depois da morte do rei Uzias foi que ele teve um grande encontro com Deus. Isso aqui me chamou a atenção. Só depois que o rei Uzias morreu foi que ele conheceu a Deus de verdade. Ele já era profeta, já era pastor, já era obreiro, já era membro, já tinha a Bíblia, talvez já tinha aceitado Jesus, já era batizado. Ele já era profeta, mas ele ainda não tinha tido um verdadeiro encontro com Deus. Só depois, isso aqui me chamou a atenção, só depois que o rei Uzias morreu, foi que ele teve um encontro com Deus de verdade, que ele viu a glória de Deus. Está cheio de gente que nunca ouviu a voz de Deus, nunca viu a glória de Deus. Tem gente no culto que às vezes tem um irmãozinho aqui cheio da presença, a lágrima descendo, chorando, o outro olha assim, o que é que esse bobo está sentindo, hein? Fala comigo, a presença de Deus. A presença de Deus é impressionante. Então, foi depois da morte do rei Uzias que ele teve um grande encontro com Deus, mas tão grande que o Senhor lhe permitiu ver toda a sua glória, e ele teve ali toda a sua vida transformada. A nossa vida só é transformada depois que nós temos um encontro com Deus. Está cheio de gente aí que aceita Jesus, continua fumando, aceita Jesus, continua bebendo, aceita Jesus, continua fornicando, adulterando, mentindo, continua com o coração da mesma forma. Está cheio de pessoas aí que, com todo respeito, só mudaram de igreja, só mudaram de religião, são as mesmas pessoas, não houve uma conversão na vida delas. Sua vida só muda completamente quando você tem um encontro com Deus. Aí as palavras mudam, a forma de se vestir, as amizades mudam, os ambientes frequentados mudam, só quando se tem um encontro com Deus. Antes disso, não. Se você frequenta a igreja evangélica, mas a sua vida ainda é igual como quando era antes de você vir para a igreja, você precisa ter um encontro com Deus. Tem pessoas que elas não foram convertidas, elas foram convencidas. Tem pessoas que se convenceram que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas está faltando se converter. Então, o encontro que ele teve com Deus foi tão grande, mas tão grande, que o Senhor lhe permitiu ver a sua glória. É impossível você ver a glória de Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Porque quando a glória de Deus vem sobre nós, o temor de Deus invade o nosso coração. Não, eu não posso mais mentir, não, não posso mais olhar para outras mulheres na rua, não, porque Deus está vendo. A pessoa passa a ter consciência da presença de Deus. Por que será que só depois da morte do rei foi que ele teve aquele grande encontro com Deus? Por que será? Talvez ele vivesse de forma tão confortável, amparado pela amizade e cuidados do rei, que ele passou a viver de forma acomodada.
Tem pessoas que eles não vão se firmar na igreja porque eles têm um bom salário, o casamento está bem, os filhos estão bem, eles têm uma boa saúde. Vão para a igreja para quê? A própria Bíblia já diz, né, que Deus, que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Pode observar, quanto mais problema nós temos, mais nós nos lembramos de Deus, mais nós queremos ir para Deus. Mas tem gente que não, irmão, a vida dela está tão boa. A vida dele ao lado do rei Uzias estava tão boa. Morava no palácio com o rei, talvez, não está escrito. Comia do bom e do melhor, sentava à mesa do rei, porque naquela época o rei ele sempre tinha um profeta para falar de Deus para ele. Estava tudo muito bem. Estava tudo muito bem. Meu marido está vivo, meu marido ganha um bom salário, meu marido não deixa nem eu trabalhar, ele me dá tudo. Alguma mulher pode dizer assim. Então a vida é uma bênção. Meus filhos cresceram, trabalham, me ajudam. A vida está confortável. E quanto mais conforto nós temos, mais nós nos acomodamos. A verdade é essa. Amém? Então eu aprendo mais. Para muitas pessoas, os tempos de paz e prosperidade lhes representam perigo. Tem pessoas que quando tudo está muito bem, eles param de orar, eles param de vir na igreja, eles esfriam. Então, para muitas pessoas, não todas, não podemos generalizar, mas para muitas pessoas, os tempos de paz, de bonança, de prosperidade, de alegria, lhes representam perigo, porque lhes afasta de Deus. A Bíblia, eu até orando aqui hoje de manhã, eu falei das virgens, tinham 5 prudentes e 5 loucas. As 5 prudentes foram dormir depois que as lâmpadas estavam cheias e tinham azeite reserva. As loucas, as lâmpadas estavam cheias, elas achavam que o azeite era suficiente até a hora da chegada do noivo e foram dormir. Talvez alguém falou, não é bom pegar mais um pouquinho de azeite reserva? A gente orar mais um pouquinho, buscar mais a Deus? Não, o que tem aqui dá. Tem gente que acha que vir só na Santa Ceia tá bom. Vir na igreja só uma vez por ano tá bom, só na virada do ano para pedir a bênção para o ano seguinte. Está cheio de gente assim. Só busca Deus mesmo, só em momentos de necessidades. Não, minha vida está uma bênção, meu casamento está bem, não precisa ir para a igreja essa semana não. Pois são em momentos como esses, que muitas pessoas, por ver que tudo vai bem, começam a afrouxar as mãos e vão relaxando em sua fé. Certo ou errado? Certo. Está cheio de gente aí, que porque tudo começou a dar certo, arrumou emprego, né? O casamento foi restaurado, os filhos estão bem, começaram a afrouxar as mãos, começaram a orar menos, e isso é um perigo. Enquanto o rei Uzias estava vivo, Isaías, por não ter problemas, não via necessidade de gastar tanto tempo na presença de Deus. Quando você está com um problema, você ora, você cansa, mas eu tenho que orar mais, porque eu estou com um problema, Deus me dá vitória. Mas quando você não tem problema, até orar se torna difícil. Quando a vida está muito boa, você só consegue orar muito se o seu coração estiver muito cheio de amor por Deus. Então, o Isaías estava bem, o rei Uzias o amparava, o rei Uzias estava ali, o marido está aqui, a esposa, está tudo bem, meu emprego é bom. E aqui mora o perigo. Mas bastou o rei morrer para que ele passasse a viver em aperto, talvez. Porque a Bíblia diz que enquanto aquele faraó que gostava de José estava vivo, José estava bem. Ele trouxe a família para o Egito, a família era bem tratada. Mas quando aquele faraó morreu, diz a Bíblia, que se levantou um novo faraó que não conhecia José. E aí começou a maltratar o povo de Israel. Talvez, não está escrito, eu estou, pela mente de Cristo, criando uma história que faz muito sentido, porque a Bíblia faz questão de dizer, depois da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Por que só depois da morte? Talvez, depois que o rei morreu, acabou a mordomia.
chegou um novo rei que não o tratou da mesma forma, não lhe deu as mesmas regalias, e agora ele se viu em aperto, vamos trazer para nós, perdeu o emprego, não tem como pagar o aluguel, não tem como pagar a prestação do carro, da casa, a conta de luz, agora tem que ir para a igreja orar. O marido está querendo separar, o filho está nas drogas, agora eu tenho que orar. Quem está entendendo? Muitas vezes vai ser necessário Deus permitir algumas provinhas para alguns virem para a casa dele. Não sei se está dando para vocês entenderem. Tem pessoas que eles servem a Deus com prova sem prova, com campanha sem campanha, com luta sem luta. Mas tem gente que não. Essa semana eu tenho uma audiência no juiz, essa semana eu tenho que fazer um exame, eu tenho que ir no médico para ver se isso aqui é um câncer, se não é, então deixa eu ir para a igreja orar, deixa eu ir para a igreja. Pastor, tudo bem? Aí inventa um monte de desculpa para justificar, né, porque que nunca mais tinha aparecido. Bastou o rei morrer para que ele passasse a viver em aperto, tendo que se levantar, tomar uma posição e buscar ajuda em quem? Em Deus. Será que vai ter que acontecer uma tragédia para alguns tomarem uma posição? Será que vai ter que acontecer uma tragédia para largar o pecado? Para se converter? O que estão esperando? Será que tem que acontecer alguma coisa trágica? Vamos mais um pouquinho. Na vida de algumas pessoas, enquanto tudo estiver bem, Deus ocupará sempre o último lugar. Eu vou repetir. Na vida de algumas, não todas, mas na vida de algumas pessoas, enquanto tudo estiver bem, Deus vai ficar em último lugar. Deus vai ser o último. É tipo assim, se der, eu vou no culto. Se der, eu vou. Sabe por que aqui está falando se der? Porque Deus não é prioridade, porque quando é prioridade a gente vai até sem dar. Eu não vim no culto, pastor, porque eu estava cansado, estava com dor de cabeça. Duvido se você faz isso com o emprego, principalmente se você tem que bater cartão de ponto. Se você é autônomo, tem que entregar um serviço para receber o dinheiro. Você vai com dor de cabeça, você vai cansado, porque é prioridade. Mas quando Deus está em último, a pessoa fala assim, se der, eu vou ao culto. Eu não vim porque estava chovendo. Quem aqui já foi trabalhar na chuva? Pergunta besta, né? Mas quantos, não levanta a mão não levanta não. Mas quantos já deixaram de vir só porque estava chovendo? Não é prioridade mais. Não é tão importante assim. Isso é muito sério. Se der, eu vou no culto. Se der, eu faço jejum, né? Porque eu fui convidado para um almoço ali, e o almoço é mais importante do que a bênção, como se nunca comeu um frango com quiabo, não é? Se der tempo, eu leio a Bíblia. Você sabia que tem gente assim? Só lê a Bíblia quando sobra tempo? A Bíblia não é prioridade? Está cheio de gente assim. Se sobrar dinheiro, esse mês eu levo o dízimo. Tem gente que só dizima quando sobra. O dízimo não é seu, Deus não te deu permissão para usar o dízimo é dele. Porque tudo que nós comemos, bebemos, vestimos, tudo vem dele, é dele. Então o dízimo você não pode tocar. Ele chega a dizer que está roubando, a gente só rouba o que é dos outros. Se o dízimo fosse seu, você não estaria roubando. Se der, esse mês eu levo o dízimo. Se der. Olha o se aí. Talvez o Isaías estava tudo bem lá no palácio. Orava quando sobrava tempo. Agora o rei morreu, meu filho. Acabou a mamata, é ou não é? Agora eu tenho que orar. Agora eu tenho que buscar Deus. Não tem mais ninguém aqui para me ajudar. Quem está entendendo, diga amém. Pergunta para a pessoa do lado, está entendendo alguma coisa? Volta lá em Isaías, capítulo 6, versículo 1. Vamos ler. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, a sua glória, enchia o templo. Diga comigo, há males que vêm para bem.
Você sabia? É assim. Às vezes Deus permite a gente perder, a gente levar um empurrãozinho, para a gente poder vencer lá na frente. Isso é uma verdade, há males que vêm para bem. Quer dizer que foi preciso o rei morrer para que ele tivesse um encontro com Deus? Foi. Versículo 2. Os serafins estavam acima dele, acima de Deus. Cada um tinha 6 asas. Você vê que é a mesma coisa que está escrito no Apocalipse. Com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés. Cobrir o rosto, sabe o que é? Temor. Nós temos que ter temor diante de Deus. Cobrir os pés está falando de santidade. Está falando de pureza. Amém? Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isso é um exemplo para nós. O temor e o respeito que os serafins têm com Deus. Nós temos que ter o mesmo temor. Toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia diz que Ele é onipresente. O que é isso? Ele está em todos os lugares. Tem gente que acha que Deus só está na igreja, só precisa se vestir recatadamente na igreja, só precisa se comportar bem na igreja, carinha de anjo só na igreja. Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Ele vê todas as coisas. Ele vê os nossos caminhos, as nossas atitudes, o nosso comportamento. Ele vê quando a pessoa te dá um troco errado e você diz: ô glória, está vindo dinheiro no meu bolso hoje. Isso não é glória não, isso é maldição. Aquele troco que você recebe a mais, o diabo vai vir buscar dobrado. É uma armadilha do diabo. Deus vê tudo. Quem está entendendo? Nós temos que ser santos. Amém, pessoal? Quanto mais você conhecer a Deus, mais irá temê-lo, amá-lo e respeitá-lo. Os serafins cobriam com 6 asas, 2 cobriam o rosto, cobriam os pés, com 2 voavam. Por que tinha esse temor? Porque eles estavam diante de Deus. Depois nós vamos ver aqui que o Isaías viu a glória de Deus, ele falou: ai de mim que vou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros. Quanto mais perto de Deus você chega, mais temor você tem, mais você começa a respeitá-lo, a temê-lo, a amá-lo. Amém, pessoal? Versículo 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, aqui ó, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quem são as suas amizades? Quem são os seus amigos? Você senta na roda dos escarnecedores? Roda dos escarnecedores, conta piadinha suja, que fala da vida dos outros, que trama a queda dos outros. Ele disse, além de eu ter lábios impuros, eu ainda ando no meio de gente que tem impuros lábios. Isso é sério. Mas tudo isso, ele só percebeu depois que ele viu a glória de Deus. Antes da glória de Deus, ninguém percebe. Nada muda. Ele disse, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Se você observar, depois você pode fazer a leitura em casa. Se você observar os 5 primeiros capítulos, 5 capítulos anteriores, nós estamos no 6, verá que em nenhum momento ele tem essa consciência de pecado. Repito, ele já era profeta, trazendo para nós, já era crente, já tinha até aceitado Jesus, já era batizado, já era pastor, já era obreiro. Mas em nenhum momento você vê ele com essa consciência de pecado. Tem gente que peca e acha que não pecou. Tem pessoas que não conseguem enxergar o argueiro, né, no seu olho, ver o cisco no olho de todo mundo. Lê lá os 5 primeiros capítulos, em nenhum momento ele tem consciência dos seus pecados. Por quê? Porque ele é só um religioso. Aí a pessoa fala assim, olha lá o crente, diz que é crente, mas está errando. Ele é só um religioso, ele ainda não teve um encontro com Deus. Porque quando a pessoa tem um encontro com Deus, a vida dela muda de verdade. A vida muda de verdade. Amém, queridos? Porque só na presença de Deus, quando o seu temor invade o nosso coração,
é que passamos a enxergar nossos pecados, defeitos e falhas. Você só vai ver os seus próprios erros e defeitos na presença de Deus. Fora da presença de Deus você não se enxerga. Você mente e acha que não fez nada de errado. Você trapaceia e acha que não tem nada de mais. Você assiste lá uma programação que você sabe que Deus não se agrada, mas você acha que não tem nada de mais. Por quê? Você não está na presença de Deus, me perdoe falar assim. Mas na presença de Deus nós ficamos conscientes. A Bíblia diz, é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Onde que Ele faz isso? Na presença dEle. Antes, Isaías via o pecado de todo mundo, só não conseguia ver os seus próprios. Lê lá, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5. Ai de ti, fulano. Ele dizia assim, ai de ti, fulana. Ai de ti, Beltrano. Ele como profeta ficava apontando o dedo para todo mundo. Até que no capítulo 6, ele encontrou Deus. Depois que ele encontrou Deus, ele parou de apontar o dedo. Está começando a entender? Quanto mais cheio do Espírito Santo você fica, menos você aponta o dedo para os outros. Menos você critica os outros. Isso aqui é para mim, é para qualquer um de nós. Quanto mais cheio de Deus você fica, menos você julga o próximo. Ao invés de ter espírito de chicote, você vai ter espírito de perdão. Não é porque a pessoa está na igreja que ela é santa, não. Não é porque a pessoa carrega uma Bíblia que ela é perfeita. Nós temos que buscar essa santidade, buscar essa perfeição. Se você tem servido a Deus, mas não se sente cobrado pelos seus pecados, é porque você está precisando se aprofundar mais na sua busca e comunhão com Ele. Eu vou repetir, isso aqui é interessante. Se você tem servido a Deus, mas não se sente cobrado pelos seus pecados, você está fazendo algo errado, sua consciência não dói. A irmã contou para mim, eu até comentei aqui na Santa Ceia, a irmã chegou para mim, não foi aqui não, foi lá em Ubá. Pastor Rony, pelo amor de Deus, fala com a irmã fulana. Por quê? Porque ela acabou de tomar a Santa Ceia do meu lado, tinha acabado, ela contou 3 dias depois, na quarta-feira. Ela tinha acabado de tomar a Santa Ceia do meu lado, nós fomos para o ponto de ônibus e ela acendeu um cigarro e foi fumar. Eu falei, irmã, se o Espírito Santo não está conseguindo convencer ela desse pecado, imagine eu. Se eu for falar com ela, ela vai ficar com raiva de mim, ela vai achar que eu é quem estou errado. Vamos fazer o seguinte? Vamos orar por ela, para que o Espírito de Deus alcance o coração dela. Está cheio de gente. Toma a Santa Ceia, meu irmão. Aí a Bíblia diz assim, por isso que muitos estão fracos e doentes, porque comem e bebem indignamente. Eu vou repetir essa frase aqui. Se você tem servido a Deus, mas não se sente cobrado pelos seus pecados, é porque você está precisando se aprofundar mais na sua busca e comunhão com Deus. Com todo respeito, você está sendo só um religioso. Você ainda não teve um encontro com Deus. Porque quando a pessoa tem um encontro, ela diz, ai de mim, esse pecado vai me levar para o inferno, eu tenho que abandonar esse pecado. É só na presença de Deus que isso acontece. Eu te levo mais um pouquinho. Observe que ele já exercia a função de profeta, mas não via problema algum no vocabulário que usava no seu dia a dia, e nem mesmo nas amizades com as quais se relacionava. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele reconheceu, ele admitiu. E habito no meio de um povo de impuros lábios. O que é isso? Pessoa que mente, que trapaceia, que é falsa. Ele falou, eu sou assim e ainda ando no meio de gente assim. E era profeta. Repito, isso aqui é para nós todos, eu estou incluído. Tem um espelho aqui na minha frente. Observe que ele já exercia a função de profeta. Isso não foi antes, ele já era profeta. Ele já era um profeta. Ele já era profeta, mas não via problema algum no vocabulário que usava, no seu dia a dia. E nem mesmo nas amizades com as quais se relacionava. Quem está entendendo até aqui? Está dando para entender, pessoal?
Versículo 6, vamos lá, versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Versículo 7. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Interessante. Na presença de Deus não tinha chicote. Na presença de Deus ele não foi chicoteado, ele foi o quê? Perdoado. Deus não quer chicotear ninguém. Deus quer nos perdoar. Basta que nós nos arrependamos. Deus vai nos limpar, Deus vai nos santificar, Deus vai nos purificar. Tem gente que acha que não, Deus vai me castigar, agora tudo vai dar errado. Ao contrário. Em algum momento Deus condenou ele? Deus não condenou. Deus mandou um anjo pegar uma brasa viva, colocar na língua dele para queimar, por isso que a gente diz assim, queima Jesus, queima Jesus. Colocou a brasa viva na boca dele para queimar e falou, pronto, você está purificado. Por que ele foi purificado? Porque ele chegou na presença de Deus. E para chegar na presença de Deus dá trabalho, dá ou não dá? Quem conhece o lugar sabe o quanto é difícil. Para você ser cheio do Espírito Santo, para você ter comunhão com Deus não é fácil. Orar não é fácil, irmão. Uma das coisas mais difíceis que tem na vida do crente é a oração. Não é fácil orar. Orar é uma guerra. Orar é um trabalho árduo, um trabalho duro. E ele foi recompensado com o quê? Com o perdão, com a santidade, com a purificação. Deus não quer condenar a gente. Deus quer nos salvar, amém? Ele buscou a Deus com tanta intensidade e de tal forma que o anjo pôde purificá-lo, tirando a sua iniquidade, purificando o seu pecado. Toda essa transformação na vida dele só foi possível por conta do grande preço que ele pagou na presença de Deus, em consagração e oração. Então, vou voltar para o início. Cuidado, porque senão para ter você na presença dele, Deus vai ter que permitir umas provinhas. Porque infelizmente, tem gente que só vão lembrar de Deus na prova. Só vão lembrar da igreja quando a dificuldade bater a porta. Mas uma coisa eu te digo, se você bater na porta de Deus, Ele vai estar de braços abertos para te abençoar. E vale a pena, amém, pessoal? Infelizmente, muitas pessoas, enquanto não tiverem um verdadeiro encontro com Deus, continuarão servindo a Deus, mas levando uma vida de pecado e sem qualquer dor na consciência. Vou repetir, infelizmente. Muitas pessoas, enquanto não tiverem um verdadeiro encontro com Deus, elas vão continuar frequentando a igreja? Vão continuar vindo nos cultos? Sim, servindo a Deus, sim, mas levando uma vida de pecado sem qualquer dor na consciência. E quantos casos nós ouvimos? Quantos e quantos casos nós ouvimos de pessoas, você fala assim, né? Poxa, mas aquela pessoa servia a Deus. Esses dias eu ouvi falar de uma grande pregadora, que não entendi agora se o marido dela morreu, como é que foi. E aí ela começou a ter um caso com um pastor muito famoso, e aí ela mandou lá no WhatsApp dele, olha, o negócio lá é show, os adultos entendem. Você é nota 10. E aí o cara mostrou para alguém, e mostrou para outro, foi para as redes sociais. E era uma grande pastora. O cara muito conhecido. Irmãos, cuidado, para que com o passar do tempo nós não venhamos nos tornar meros religiosos. Às vezes eu pego no pé aqui na igreja do povo, de obreiro, eu falo assim, tem gente que já está tão velho na presença de Deus, tão experiente, que às vezes não faz mais uma campanha, não faz mais um propósito, sabe? Entra pastor e sai pastor, vem um novo pastor, a pessoa fala assim, agora vai ser uma bênção. Ah não, esse pastor era igual ao outro. Mas às vezes não é nem o pastor, às vezes é a pessoa que já está acomodada. Nós temos que ter cuidado, para nós não nos acomodarmos e virarmos meros religiosos, porque é assim que a gente cai. Ninguém cai da noite para o dia, vai caindo aos pouquinhos, vai esfriando, é ou não é? Vai esfriando, vai parando de orar. Cuidado
com você, se você não olha e diz assim, olha, eu orava muito, eu evangelizava, eu ajudava na igreja. E agora, você cresceu, você está dando mais frutos ou você diminuiu? Se diminuiu, então tem algo errado aí. Porque nós temos que crescer. Nós temos que cada dia ser melhores. Amém, pessoal? Cada dia ser melhor. Então, infelizmente, muitas pessoas, enquanto não tiverem um verdadeiro encontro com Deus, continuarão servindo a Deus, mas levando uma vida de pecado, muitas vezes, claro, e sem qualquer dor na consciência. Versículo 8. Depois disso, depois do encontro, depois que ele teve o encontro com Deus, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Versículo, deixa eu ver, eu coloquei uma frase aqui, né? Deus quer fazer de cada um de nós grandes instrumentos em suas mãos, mas isso só acontecerá depois que ele purificar completamente, nos purificar, né? Através de um fervoroso encontro com ele. Versículo 8, né? Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, Senhor. Você vê que agora ele se ofereceu para Deus, antes não se oferecia. Eu vou falar de costa para ninguém ficar com raiva. Está cheio de gente aí que já podia ser um obreiro, já podia ser uma tia de escolinha, às vezes abre até a boca, eu prego tanto quanto esse pastor aí, mas não está dando fruto por quê? Antes desse episódio, desse encontro com Deus, ele nunca tinha se oferecido para fazer a obra de Deus. Era profeta, mas era profeta de rei, não sei se está dando para entender. Você já viu o pastor que só gosta de gente rica, só gosta de igreja próspera, só gosta de quem tem dinheiro? Você já viu o pastor que não sai lá fora para fazer uma visita, para evangelizar? Está cheio por aí. Você já viu o obreiro que só quer passar envelope? Chama ele para ir na vigília, chama ele para evangelizar, não quer. Ele era profeta, mas era profeta de palácio, não sei se está dando para vocês entenderem. Ele era profeta de palácio, profeta só das horas boas, não sei se está dando para entender. Está dando para entender, gente? Agora, depois que o rei morreu, que acabou a mordomia, depois que ele teve um encontro com Deus, agora ele está dizendo, eis-me aqui, Deus, agora eu quero fazer a obra. O que você está esperando para fazer a obra? O que você está esperando para ser uma tia de escolinha? Não, é porque a gente não ganha nada, né? Você quer ganhar? Coisa séria. Coisa séria. Diga assim, fala, Jeová. Agora olha para o lado e diga assim, não tapa os ouvidos não, hein? Após um verdadeiro encontro, onde você passará a conhecer verdadeiramente a Deus, você terá fé e ânimo e disposição para servi-lo, sendo capaz de renunciar a paixões desse mundo e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Você só vai renunciar ao mundo depois que você conhecer Jesus. Eu costumo dizer que aquela pessoa que está na igreja e não aceita Jesus, ainda não conheceu Jesus, porque quem conhecer Jesus aceita ele 10 vezes, aceita ou não aceita? Pessoa que está na igreja e não quer batizar, ela ainda não conhece Jesus, porque quem conhece Jesus batiza até na água gelada, é ou não é? Batiza ou não batiza? Amados, a melhor coisa do mundo é servir a Deus, amém? E acabou. Vamos orar, eu pensei que estava chegando na metade ainda. Vamos falar com Deus? Eu queria que nós fizéssemos uma oração.